A cidade orgânica. Integração do ambiente social. Cidade orgânica é uma cidade com organização racional e propósitos holísticos, aproximando-se da complexidade dos seres vivos ou orgânicos e com plena capacidade de sustentabilidade. Trata basicamente de harmonizar qualidade e quantidade, onde a cultura emerge como um valor real acima do entretenimento e da sobrevivência cotidiana. As cidades caóticas modernas têm raízes numa situação histórica peculiar, associada ao mercantilismo. No geral, as cidades grandes estão relacionadas à lógica concentradora do imperialismo, que trata de gerar redutos econômicos e busca explorar o meio ambiente até a exaustão. Contudo, com as mudanças ambientais iminentes, as grandes cidades se tornam ambientes cada vez mais inseguros sob todos os pontos de vista. Na verdade, nem seria necessário contar com perspectivas mais sombrias, que já se fazem presente em muitos casos com seriedade, e que ainda se agravarão, como é fácil imaginar. Dados os tantos males que as cidades tradicionais de médio e grande porte vêm apresentando. As mudanças ambientais começam a revelar toda a enorme fragilidade das estruturas urbanas, feitas para uma situação ambiental que começa a deixar de existir. Cidade orgânica é outra forma de falar de cidade humana, que é a cidade que permite relações sociais orgânicas e não apenas burocráticas ou virtuais. Ou mesmo a sua dessocialização prática, o fenômeno do convívio entre estranhos comum nas grandes cidades. As chamadas redes sociais virtuais são uma tentativa de reaproximar a sociedade inorgânica de massas. Mas elas não podem se tornar uma regra social por muitas razões, entre elas a sua fragilidade e insegurança. É preciso resgatar as redes sociais reais
e para isto se faz necessário uma aproximação dos afins e um programa educacional social, por assim dizer. Porém, a verdadeira cidade orgânica pode ir até muito além disto, buscando resgatar valores essenciais ao convívio humano superior, que tem sido muitas vezes as metas dessas associações. Com efeito, a cidade orgânica é em si mesma propulsora da expansão da consciência, através do convívio fraterno entre as diferentes visões de mundo. Ali se é estimulado a vencer toda forma de preconceito, o que tampouco significa qualquer indução para adotar a postura alheia. Então, as pessoas poderão indagar se as novas cidades não buscarão se individualizar através dos grupos culturais específicos, tipo a cidade dos evangélicos, a cidade dos rastafaris, etc. É possível, porém, nós temos pensado nisto mais para um segundo momento de expansão social, senão poderia comprometer aspectos do seu caráter orgânico, enfraquecer o movimento e até fomentar divisões e rivalidades. Inclusive porque existem valores e realizações mais essenciais em vista, para as quais o ecumenismo e a fraternidade permitem abrir portas, e oportunamente as pessoas podem vir a descobrir formas mais profundas e realmente individualizadas de se organizar socialmente. Neste sentido, é que nós apostamos hoje mais nas profecias comuns a tantos credos do que realmente na preservação das antigas crenças. Aquilo que poderia haver num primeiro momento seria a destinação de bairros específicos para os diferentes grupos culturais ou tribos, como uma meta de equilíbrio entre uma coisa e outra. Afinal, estamos tratando de contingentes humanos significativos nas cidades, dando margem para o convívio de diferentes grupos. E neste caso, não devemos perder a oportunidade de ter aquilo que a cidade traz de bom. Que é a presença da diversidade cultural, e que sempre representou um dos grandes objetivos espirituais e um atrativo especial da criação das primeiras cidades da humanidade, sob o conceito da cidade-estado. Eis que poderá surgir futuramente outros padrões revelados de individualização bem mais profundos do que estes algo genéricos das crenças, facilitando realizações amplas como aquela das almas gêmeas na vida das pessoas, estas sim fartamente sinalizadas nas profecias. Multidão versus sustentabilidade. Na natureza, a organização social em forma de bandos é comum, porém, raras são as espécies que habitam em redutos massivos, como fazem certos insetos
e até algumas aves e peixes. Caracterizando-se, pois, pela pequena estatura dos indivíduos e o fácil acesso à alimentação adequada. Quando acontece esta concentração de indivíduos, se pode observar o elevado grau de disciplina e organização que prevalece nestes meios. Irremediavelmente, quanto maior for a densidade demográfica, menor será o espaço para a expressão particular ou da individualidade, salvo real ou em aparência os seus dirigentes. Restando neste caso, e na melhor das hipóteses, a pessoa estar no meio o qual aprecie nestes termos compartilhar. Coisa que, não obstante, deverá ter um limite, como em ambientes muito opressivos, competitivos ou violentos. A questão é que, sem uma restrição demográfica, será inevitável a escravidão e o colonialismo. Toda multidão tende a acarretar em escassez de recursos, provocando as síndromes de aglomeração. Que são um crescente de problemas, pois induzem a competição e a violência, despertando os instintos primários por espaço e pela sobrevivência. Ademais, a grandeza exagerada das medidas econômicas provoca corrupção crônica e dificulta o controle das coisas. A lógica natural de uma sociedade é a cooperação. Porém, no capitalismo prevalece a lógica selvagem darwiniana da competição, o que quase representa uma aberração cultural cuja vítima maior é muitas vezes o próprio meio ambiente. Uma grande cidade moderna apresenta uma demanda irrefreável e, portanto, insustentável de recursos. Mobilizando continuamente grandes contingentes humanos e ambientais para o seu abastecimento, dependendo cronicamente de bens produzidos à distância, de uma forma bastante alienada. Ora, uma cidade racional deve ser autossuficiente no básico e tratar de produzir a sua própria energia e alimentação essencial.
O termo orgânico é muito usado hoje para fins ambientais, em relação àquilo que aproveita os nutrientes vivos e não os produtos químicos. E, naturalmente, não iremos fugir a este propósito aqui. O principal sentido, porém, é de organismo ou de organicidade, como coisa viva e integrada, na qual o caráter autossustentável representa apenas a primeira das medidas. Note-se que, em muitas línguas, a terminação cidade representa condição, situação ou estado, status, como nos termos praticidade, complexidade e felicidade. A cidade também determina uma condição, ritmo e qualidade de vida para a existência humana. E de forma extremamente variável, capaz de ir desde uma condição infernal até uma condição paradisíaca. Pois o recorrente uso da cidade como coração de mitos sagrados não poucas vezes ultrapassou a esfera abstrata do símbolo. Para se plasmar como realidade pulsante, sobretudo na edificação das idades de ouro da civilização, servindo tudo isto para a recriação da cultura e a renovação das civilizações. A visão do paraíso como basicamente um idílio natural representa algo mais ou menos moderno, ou se não coisa excessivamente antiga. O verdadeiro paraíso humano nasce numa ordem social superior que forja oportunidades universais, entre as quais a sabedoria naturalista se inclui como base para a saúde integral. A preocupação com o meio ambiente passa por coisa utópica caso não se transforme a sociedade como tal. Hoje começamos a entender que não basta pintar de verde o cimento, adotando medidas superficiais para termos segurança ambiental e qualidade de vida. É preciso proteger os grandes ecossistemas do mundo todo. A cidade orgânica tem em vista esta perspectiva e o investimento na sua completa autossustentação, sem afastar as possibilidades de trocas de produtos secundários com outras fontes. A questão da forma.
Vamos começar a observar agora a natureza diferenciada e singular da cidade orgânica planejada, distinta das cidades espontâneas, muitas vezes caóticas, e dos redutos humanos mais massivos. A primeira coisa que salta aos olhos na cidade orgânica é a presença da forma, a qual está relacionada a vários fatores. A começar pela proporcionalidade ou pela delimitação, mais que meros limites geográficos fixos, na intenção de limitar a sua expansão física por uma ou por outra razão. O exemplo social mais evidente disto está na organização tribal amazônica, onde a intenção dos limites demográficos está sempre bem colocada, ainda que se trate de padrões sociais bastante reduzidos, culminando em poucas centenas de pessoas. Estas sociedades escolheram o padrão de vida que queriam e trataram de cuidar para que a natureza proporcionasse sempre o necessário, cabendo a eles controlar a sua própria população. Nossas metas não seriam assim tão ralas naquilo que toca às novas cidades, pois seria irreal diante das soluções que pede o mundo moderno. Levando-nos a abarcar daí ao menos alguns milhares de pessoas per civitas, como um valor ideal para a manutenção das relações orgânicas entre os indivíduos. Na prática, isto torna possível para muitos reconhecer as pessoas da sua cidade, evitando burocracias e aparatos de segurança mais complexos. Ademais, uma das grandes vantagens seria a redução da necessidade da representatividade e a adoção da democracia direta natural, como semente para um sistema social maior sem opressão. A forma fixa traduz uma forte presença de intenção na cidade, com um planejamento cultural intensivo, como se ela estivesse mais voltada ao investimento interno do que exterior. Neste caso, o exterior viria em decorrência daquilo que se produz dentro, e não como uma iniciativa forânea não consultada. Na verdade, a cidade orgânica possui um alto planejamento cultural, que pode incluir a preservação de tradições ou a intenção de fomentar uma determinada cultura.
Porém, o que significa realmente a forma? A forma representa um recipiente para uma essência viva, numa relação de continente e de conteúdo. Encontramos cidades com formas abstratas e, mais raramente, com formas naturais presentes na natureza. Onde merecem mais o nome de padrões que de formas propriamente ditas. Nisto, a cidade sem forma seria algo como uma realidade inorgânica e sem alma, e, em alguns casos, até como uma enfermidade. Orgânico é tudo aquilo que possui ou que deriva da vida animada. A forma orgânica induz a presença de uma alma. Ou, pelo menos, de algum grau de inteligência e de consciência. Forma e essência constituem uma unidade. A forma não implica na essência ou vice-versa, porém contribui, e sua dissociação demanda um tour de force de pouco futuro. A forma grupal induz uma consciência coletiva que denota uma cota de renúncia ao individualismo, sugerindo o equilíbrio. Acatar a forma por opção, quando se poderia escolher um lugar sem forma nem unidade, representa uma virtude. O padrão regular do ambiente formatado representa um princípio cósmico e integra uma poderosa alma grupal que contribui significativamente na evolução humana holística. A forma circular é a mais universal que existe, a um só tempo cósmica e orgânica, ainda que não represente uma forma voltada para a questão militar que opta antes pelos quadrângulos. E nisto já se indica, na própria forma, a intenção holística e pacífica da cidade orgânica. Naturalmente, uma cidade de luz não está desprotegida. Porém, ela alcança isto através de uma ampla aliança conquistada por seu enorme valor cultural. Aliança esta nascida de sua própria unidade interna. Tudo isto também explicita uma das grandes características das sociedades orgânicas, que é o seu coletivismo, sob variados graus de organização. Após vencidos alguns desafios ante a híbris humana, permitindo certo equilíbrio entre o grupal e o individual,
O coletivismo apresenta uma incontestável série de vantagens que vão desde o aspecto espiritual até o material. A economia de tempo e de recursos assim proporcionada é incomparável, sendo todas estas razões pelas quais o ser humano tantas vezes tratou de adotá-lo no decurso de sua história e evolução. Sendo inclusive responsável pela sua sobrevivência física em inúmeras ocasiões sob os mais diferentes desafios. Duas categorias sociais, em especial, tradicionalmente têm este regime como natural e espontâneo, que é a espiritual e a militar, pautadas pela ordem e disciplina, assim como pela união e o despojamento. Neste sentido, a sociedade orgânica e sua cidade contribuem na segurança e para a preservação de uma consciência mais elevada. E este universalismo também se traduz por outra palavra: redes. Redes de conexões plurais. Nisto, uma cidade se assemelha realmente a um organismo, com vários níveis e tipos de redes conectadas. De qualquer forma, isto sempre acontece numa cidade, por uma ou por outra razão. Contudo, numa cidade verdadeiramente orgânica, tal coisa ocorre em nome do mais autêntico bem comum. De modo que, ao invés de haver um ambiente vampiresco e competitivo, nós encontramos antes uma fonte de grande amor, poder e energia grupal. Assim, a cidade orgânica é, na verdade, um poderoso vórtice de energia, que chamamos de chakra social, conscientemente construído através do ritmo e da criatividade. Então, toca o grande desafio da reforma urbana. As pessoas que tentam melhorar as cidades velhas estão muitas vezes apenas fazendo maquiagens paliativas. Recriar as cidades de maneira racional e orgânica é mais fácil e econômico do que combater os males crônicos das velhas estruturas. Ademais, se temos em mente que o maior problema das velhas cidades é mesmo o inchaço demográfico, teremos claro que uma resposta não pode estar dissociada da outra. A grande meta da cidade orgânica é construir uma ordem real tirada ao caos circundante, sem ser, no entanto, uma simples redoma isolada.
Nisto, o objetivo da cidade orgânica é filtrar valores, transformando a quantidade em qualidade através da seleção e da preparação dos espíritos. Começando com valores bastante comuns como anseio de paz e de fraternidade, para alcançar situações muito elevadas de autorrealização e na qualidade das relações em geral. A existência da cidade racional pode se amparar em várias premissas, algumas delas até bastante sutis. Por qual razão uma cidade deve ser orgânica? Simplesmente porque ela abriga seres vivos e, mais ainda, seres humanos. Os ninhos dos seres vivos também possuem uma forma cômoda, e seus ambientes coletivos são protegidos e vigiados. Manter um ambiente aberto ou desprotegido significa estabelecer a insegurança na vida das pessoas. A opção para ter policiamento e grades nas casas é fechar ou vigiar a cidade, tal como fazemos em qualquer clube de associados. E em certos estabelecimentos comerciais, assim como em muitos prédios e nos condomínios. Contudo, imaginar que barrar apenas ladrões de galinha ou bandidos comuns resolve muita coisa é uma ilusão sem futuro. A cidade nova deve ser mesmo infensa aos chamados ladrões de colarinho branco. Na política, na economia, na religião e onde mais estiverem. Causa de todos os grandes males sociais, muito embora estas novas sociedades tratem já de mostrar estruturas pouco atrativas para todos estes parasitas. As cidades orgânicas possuem um tamanho onde não seja ainda necessário a burocracia e o policiamento interno, onde todos possam se conhecer minimamente e possamos viver como uma grande família, o que implica numas 10.000 pessoas no máximo. E que na verdade se estende a muitas outras cidades semelhantes, porque estas se destinam a se multiplicar, bastando chegar como pessoas recomendadas ou credenciadas para então receber o tratamento de filho e de irmão de muitos e muitos milhares de pessoas em todas elas. Contudo, qualquer pessoa realmente desconhecida
necessitará se identificar ao ingressar. E, se necessário, inclusive será revistada. Afinal, é como diz o ditado: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Ao menos ali dentro, as pessoas estarão seguras e protegidas. E, na verdade, isto se estende a uma área em expansão, porque este é o objetivo do movimento: criar zonas livres de opressão e de ignorância. Uma das razões para esta fiscalização inicial seria o controle sobre armas e produtos ilegais ou nocivos à saúde, tendo em vista também tentativas de implantar produtos ilegais dentro das cidades por parte dos seus eventuais adversários políticos. Com tudo isto, não se está pretendendo mudar as coisas num plano maior de uma hora para outra. No caso de um empreendimento a nível de governos, por exemplo, pese todo o poder político e social que tal movimento venha a adquirir. Mas apenas fomentar a diversidade cultural, criando alternativas de vida e poder oferecer ambientes culturais diferenciados para as pessoas viver, inclusive os mais pobres. E sabemos que isto já é suficiente para incomodar muita gente. A cidadania é uma realidade que se traduz, acima de tudo, por uma questão: qualidade de vida. E isto para todos, e não somente para uma elite, porque ainda seria exploração e luta de classes. A verdadeira sociedade atua através da colaboração e fomenta a evolução social, superando os seus vícios históricos que dão lugar a preconceitos raciais e sociais. Por trás de todo o discurso racista e mesmo xenófobo, existe apenas uma motivação: o desejo espúrio de dominação e de exploração de algum setor da humanidade. Então, que cada um possa avançar segundo o seu mérito e capacidade, sem ser privado de oportunidades por esta ou por aquela falsa razão. As cidades novas serão estes berços da igualdade social que o nosso país ainda não encontrou, mas que tem avançado secularmente, justamente por investir também sempre em novos ambientes. As novas geometrias. As cidades podem adotar diferentes formas. As formas naturais ou religiosas estão entre as mais raras.
sendo o mais comum as formas geométricas, especialmente o círculo. A esfera pode ser vista como o ovo, símbolo do ambiente mais propício onde se gesta a vida. O círculo é a forma de expansão da energia, especialmente para as ondas e frequências, sendo esta uma das razões das cidades e regiões espirituais terem este formato. Tal como na tábua redonda, a cidade esférica indica a circularidade social ali existente e sua lógica natural de cooperativismo, que deve nutrir toda a sociedade humana, pelo bem da economia em geral e para permitir a diversificação dos valores e das aspirações. O círculo muitas vezes faz, na verdade, uma alusão à espiral. A espiral representa a forma mais perfeita do universo e resume os processos criativos, reunindo o circular e o linear. Representa um movimento coletivo que ruma para o infinito. E, noutro sentido, representa a captação do superior e sua distribuição no todo. Trata-se, enfim, de uma forma libertadora e criadora, através da qual se consuma todas as metas de evolução, como os sóis e a iluminação, e sobre cujas bases se tecem os nossos ideais mais caros e idílicos, para todos sem exclusões. Particularmente, temos optado então pela geometria de base matemática hexagonal, velada no círculo. Assim como em função de suas fortes referências cósmicas e naturais. E também sua atualidade na evolução do mundo, favorecendo a própria organização simbólica da cidade. Por esta razão é que chamamos a estes modelos urbanos de cosmópolis, denotando a intenção de gerar, através disto, poderosos vórtices de cultura. Se as cidades burguesas são simples depósitos de gente e engrenagens mortais para a destruição do homem e do mundo, as novas cidades serão núcleos de vida e de criação permanente, sobretudo do próprio ser humano e da natureza. Podemos declarar com todas as letras, assim, que o tempo da civilização como meta cultural se extinguiu. Agora a civilização estará a serviço da natureza cósmica,
para o resgate do sensível através da inteligência. A antiga Ecbatana persa, coração da atual Ramadã, povo que cultuou a luz e o fogo, era inspirada neste formato hexagonal, tendo ao centro o templo e, segundo o historiador Heródoto, cada um de seus muros possuía uma cor diferente, sendo conhecida como a cidade mais bela do mundo antigo. O hexágono, em particular, é uma forma favorável para a transmissão da energia e até para a estabilização das formas. Na conhecida Lei de Lagrange, os ângulos de 60 graus favorecem o acúmulo de meteoros na órbita de Júpiter, e também se trata de observar este ângulo para colocar os satélites artificiais na órbita da Terra. Tal como professa a astrologia, ângulos de 60 e 120 graus são favoráveis para fazer fluir as energias, sendo também empregados na distribuição das antenas para transmissão de rádio e de TV, de modo que uma estrutura energética urbana eficaz poderá contar com uma distribuição de indutores e capacitores nessas posições. A distribuição da cidade seguiria neste caso a seguinte ordem. Após encontrar ou edificar uma colina frente a um rio de médio porte e construir um lago no outro lado da cidade, se pode estabelecer um núcleo inicial na forma de um jardim de cores, como fundação simbólica desta cidade holística e de onde serão emanadas as suas radiais e os restantes conjuntos. Representando, neste caso, especialmente os seus raios temáticos ou a sua pleiade institucional, expressão dos 6 planos de consciência do homem cósmico dos novos tempos. E também os seus grandes eixos de metas, como tríade de propósitos civilizatórios. E esta praça seca central, que lembra muito a dos índios ticunas do Mato Grosso, pode ter, na verdade, diferentes formas ou funções, como também ser um grande teatro ou mesmo um amplo lago central. Na sequência, existirá em torno da praça um centro administrativo, com prédios de até 3 andares, com escolas, templos, dispensas, hospital, teatro, prefeitura e fórum. Este será o coração social da cidade e palco de suas mais importantes atividades culturais.
Ato seguinte, se começa a distribuição das residências urbanas, todas de planta baixa e planejadas para abrigar até 6.000 pessoas, em 6 ou 12 setores que podem abrigar categorias sociais ou profissionais afins. As casas podem, de início, apresentar feições simples e geminadas, e com o tempo ir adquirindo certa sofisticação, merecendo todavia destaque a presença de uma rica vida social. Nas articulações dos bairros se encontrarão refeitórios coletivos e pequenos armazéns. Vale a menção de que a zona urbana, em especial, poderá contar com redes de túneis e sistemas subterrâneos para diferentes finalidades, como abrigo, canalizações, depósitos e até como trânsito alternativo. No entorno das residências urbanas se desdobrarão amplas áreas de cultivo, destinadas à autossuficiência econômica e à geração de excedentes para investimento social. Ao longo dos limites destes campos, também haverá residências para as pessoas diretamente voltadas para a atividade rural, na mesma quantidade de até 6.000 pessoas, como no setor urbano. Mais uma vez, nas esquinas haverá refeitórios coletivos e pequenos armazéns, achando-se também na orla desse setor pequenas indústrias e algum maquinário necessário ao bom funcionamento da cidade. Isto certamente ainda não é tudo, porém, pois mesmo que a cidade possa contar com amplas áreas verdes e arborização distribuída por suas vias, a sociedade cosmopolitana buscará fazer um investimento maciço na natureza. Fomentando especialmente as agroflorestas ao longo de uma área tão ampla quanto for possível, para ampliar os recursos nutricionais da população, assegurar a qualidade de vida e multiplicar as áreas de lazer. Assim como criar bolsões de segurança e pontos de vigilância, fomentar a biodiversidade e estimular a diversidade cultural, propiciando a existência nômade e de vilas ou eco-aldeias nas redondezas. Com o passar do tempo, a própria cidade poderá se tornar algo camuflada sob o crescer da vegetação, evocando o mito da invisibilidade da cidade sagrada de Shambhala.
Afinal, pode-se deliberar que, por diferentes razões, a existência das cidades de luz seja inicialmente uma realidade mais ou menos sigilosa. Tal como os sistemas solares e as galáxias velam estruturas cósmicas na sua organização, também a manifestação das sociedades do futuro emergirá sobre bases semelhantes, como expressão de uma ordem cósmica na Terra. A Cidade da Luz é apenas o arcabouço para manifestar no mundo a grande dança da vida, como uma verdadeira cornucópia sagrada. E assim teremos o começo da completa reversão da atuação social, cultural e ambiental deletéria que as cidades capitalistas costumam realizar em nosso meio. Afinal, a única forma de compensar um processo coletivo de degradação será através de um quadro regenerativo também coletivo. De modo que, enquanto não pudermos deter a destruição do meio ambiente e da diversidade cultural, estaremos ao menos investindo na reconstrução de todas estas coisas vitais para a saúde, a integridade e a cultura do homem. Neste quadro, temos uma síntese dos processos completos de reconstrução do multiculturalismo de raiz, onde a cosmópolis ocupa um papel central. Tendo em vista a desconstrução efetiva do modelo civilizatório predatório e a implantação de uma nova sociedade pós-civilizada. Conclusões. Muitas razões se impõem como necessidade para a criação das novas cidades. Porém, a mais importante será o fomento de uma educação integral e permanente. Pois a nova cidade deve ser também o berço de um novo modelo de humanidade, transformando a crise numa nova oportunidade para o ser humano. Já não se pode preservar ou afirmar valores muito nobres num mundo corrompido até as raízes.
A cidade orgânica representa um vívido investimento na utopia, mas numa utopia possível, porque focaliza o caminho do meio de equilíbrio. Abarcando e se afastando a um só tempo dos extremos híbridos que tenta o pensar mais superficial. Como são o retorno bucólico puro e simples à natureza de um lado, ou as cidades futuristas das ficções de outro lado. É curioso como as pessoas custam a entender a harmonia e o bom senso, pelas vias da simplicidade e da inclusão. O equilíbrio representa um desafio que merece ser encarado, porque através dele sempre se abrem novas portas.